Aí é uma pergunta minha, porque como pastor, né, a gente fica meio que pressionado a respeito disso. Eu tenho colegas pastores também, que talvez tenham a mesma dúvida que a minha, e a qual eu vou lhe fazer essa pergunta, e eu sei que é muito pessoal até. Para as igrejas, qual seria o seu conselho por quanto às nossas celebrações? Porque a gente não está tendo mais como fazer as nossas celebrações com todo mundo presente, para evitar o contato. E aí por isso que nós temos visto as igrejas realizando live, né, gravações de vídeo. E aí alguns irmãos perguntam: pastor, quando nós vamos voltar? Vai abrir a igreja quando, pastor? Então eu preciso de você, o que você pode nos orientar? Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, minha opinião, agora não seria o momento. Por que eu poderia dizer isso? A situação do Covid, a qual nós estamos vivendo no Brasil especificamente, ela não chegou a atingir o que a gente chama de pico. A gente não atingiu o limite da doença ainda. Então, atingir esse limite seria daqui a algum tempinho, algumas semanas ou talvez meses, que poderia chegar nesse pico. E isso é uma situação muito complicada, porque se a gente fala que ela não atingiu o pico, nós poderíamos e vamos até fazer um joguinho. Como é que funciona aqui quando a gente está em culto? Que a gente vai cantar as nossas músicas. Juntos podemos andar. E todo mundo vai fazer o quê? Pega na mão, abraça. Como é que você vai cumprimentar aquele visitante que você convidou há mais de quase um ano e ele resolveu aparecer na igreja agora, naquele dia? Então, assim, não estaria agora sendo um momento exato para a gente estar colocando nossas igrejas, visto que nós temos um espaço que é limitado e não importa o tamanho da igreja, o espaço sempre será delimitado e limitado. A gente não consegue colocar 1.000 ou 2 milhões de pessoas dentro de uma igreja, ela tem uma quantidade. Essa quantidade, ela tem um espaço de pessoa para pessoa, e que, diga-se de passagem, geralmente não é de 1 metro. Ninguém quer ficar longe do irmão mais de 1 metro. Nem pode. Quer estar perto. Tem que estar ali para a gente transmitir aquele calor, para olhar no olho e falar. Então, agora, na minha opinião, não seria o momento exato, porque a igreja, ela pode ser uma fonte de contágio. E ser uma fonte de contágio, a gente pode levar em consideração basicamente o seguinte: poxa, então o que nós viemos para fazer, que foi a diferença no mundo, nós podemos estar levando a doença para o mundo? Entendi. Isso é um pouco pesado de se pensar, mas é uma opinião muito pessoal. Sim, claro. Que eu poderia colocar que a nossa igreja tem que ser bênção, não importa como, não importa onde, não importa de que forma, e graças a Deus nós temos as mídias sociais, nós temos os meios para conseguir atingir as pessoas e atingir cada vez mais o mundo, se possível for, e hoje em dia é possível. Claro. Então, agora é bom que a gente espere um pouco. A igreja sempre foi através da nossa Bíblia, uma fonte para este mundo. Sim. E essa fonte que eu quero dizer é que, até mediante a Bíblia, você percebe que há uma análise da realidade, do passado, do presente e do futuro. Em toda a história da Bíblia foi traçada, sim, a análise do passado, presente e futuro. E sempre com vista, olhando para o futuro, lembrando do que houve no passado, para que seja aplicado no presente, para que a gente possa aproveitar melhor no futuro. Sim. Então, o meu conselho hoje, se é que eu poderia estar dando um conselho para as igrejas, seria: vamos parar nesse momento, olhar para o nosso futuro, ver como vai evoluir. Sim. Vendo que há possibilidade, nós faremos com toda
possibilidade de restrição para que não seja levado a outros problemas, e não somente estes, o que nós estamos vivendo, mas outros também, veja no futuro e trabalhe para que a igreja vai voltando à normalidade mediante as análises. Olha, tal dia a gente vai fazer um culto com X pessoas, daqui X tempo, mediante que já melhorou tanto, e isso daí pode fazer uma evolução muito melhor para as nossas igrejas. Meu conselho seria esse, e basicamente não é exclusividade da GED. Sim. Lá na nossa Igreja Batista Monte Sinai, nós estamos seguindo nessa perspectiva. O comércio vai retornar aqui em Teixeira de Freitas. Era isso, até porque com o retorno do comércio em Teixeira de Freitas, a gente pode ter daqui a alguns dias uma ideia se vai ter um aumento desse contágio ou permanecer o que nós estamos vendo aí de estar estabelecido esse contágio. Aí talvez sim, depois desses dias a gente poderia sim pensar em abrir os cultos conforme você orientou a gente em termos de horário, quantidade de membros. Perfeitamente. Esse seria o ideal, basicamente, porque a gente vai ver como está a evolução, a perspectiva futura, e vai ver, olha, não evoluiu, a gente conseguiu combater bem, a gente conseguiu sustentar, acabou o risco, a gente está vendo que já não tem mais aquele risco todo. Aí a gente começa a retornar, sempre com os cuidados devidos, e a partir desse momento a gente pode retomar todos os nossos cultos como a gente sempre gosta. A gente ama fazendo isso. Nossa festa de crente. Meu amigo, para finalizar, para a gente terminar por aqui, qual seriam as suas orientações a respeito da higienização? O que você pode nos orientar? Primeiro, vamos pegar um geral, vamos pegar a linha que a gente já estava trabalhando em relação à igreja. Nós temos umas situações que quando a gente chega na igreja, às vezes a gente tem um contato com muitas pessoas, sim, claro, ou até em algum meio social que possa assim dizer, rua, supermercado, até na casa de um parente ou de um amigo que a gente vai visitar, ou alguma pessoa, em todos os lugares, às vezes a gente tem contatos, não sabe o que tem, e inicialmente é o que a gente explica sobre esses dois carinhas aqui, o álcool gel e o álcool 70. Os dois são funcionais para combater bactérias e vírus. Sim. Então, por que a gente fala deles? Ultimamente o pessoal tem uma busca desenfreada em torno do coitadinho do álcool gel. Todo mundo só quer o álcool em gel. Mas, como a gente pode dizer assim, na rua, sim, é necessário, porque a gente não tem uma pia para lavar as mãos, a gente não tem como evitar, às vezes, um cisco que caiu no nosso olho, que a gente vai tirar, e não ter algo para a gente poder dar uma higienizada nas mãos, isso complica. Nem sempre a gente está achando esse coitado. Por isso a gente recomenda que procure esse daqui, que é o líquido, que é igualmente funcional, mas o que muda? Os dois vão causar um pouquinho de ressecamento na pele, sim, é normal por conta do álcool, mas um vai durar um pouquinho mais porque ele tem algumas coisas, alguns produtos, que é o álcool em gel, que fazem dar uma hidratação na pele também. O álcool 70, ele já evapora um pouquinho mais rápido. Então, os dois podem ser usados, mas não é o essencial. O legal, o top, é lavar as mãos. Sempre água e sabão. Mas aquela lavadinha rapidinha? Não. Essa lavadinha rapidinha é aquele negócio só... Tá bom. Não resolve não. A gente tem uma formazinha. Alguns têm até lançado umas dicas. Por exemplo, canta parabéns para você 2 vezes. Parabéns para você. 20 segundos de lavagem de mão. E tem a outra forma que, para nós cristãos, sim, claro, vai orando Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí vai rolando. Beleza.
com água e sabão. Aí o que a gente fala? Os estágios que a gente chama, que são 5 estágios, mas que eu não vou tratar diretamente. Teve contato com algo? Teve contato, tem alguma suspeita? Lava a mão. Vai fazer alguma coisa que tem algum contato? O que a gente geralmente faz? Passa o álcool em gel dentro do supermercado, faz nossas compras, passa o álcool em gel de novo para voltar para casa, pegou as sacolas, deixou em casa, o que tem se recomendado? Deixa as sacolas lá fora, passa o álcool em gel, aí já está dentro de casa, então já não justifica tanto. Vai para dentro do banheiro, lava as mãos, pegou as coisas, guardou, lave as mãos novamente e depois você vai proceder com suas tarefas do dia a dia. Mas é bom e importante lembrar que existe banho também. É isso que eu ia perguntar. A pessoa precisa tomar banho. Peraí, não pode ser assim. Não, mas é interessante essa Sim. fala, porque eu vejo que há uma preocupação excessiva muito por quanto às mãos. Mas a pessoa que agora o comércio vai voltar, foi para o trabalho, mas ele tem um idoso em casa, ele tem uma pessoa já com algum problema de saúde em casa, então quando ele retorna do trabalho, ele tem que, essa roupa que ele usou, ele deixe lá fora ou tome um banho antes, como é que ele deve proceder nesse retorno para casa? Agora nós vamos para as pessoais. As pessoais é primeiro. Não acreditem que só álcool em gel resolve. Então, nem álcool 70. Pelo contrário, lave as mãos. Esteve na rua, o ideal é que a roupa que você utilizou, que já coloque para lavar e já vá proceder direto para o banho. Já tome um banho, lave o corpo, bem lavado. Observe se houve alguma exposição a mais. Geralmente a gente está em algum local, alguma pessoa dá uma tossidinha, dá uma espirrada e você estava ali por conta até mesmo do trabalho que está atendendo o cliente. Nesse momento, quando for chegar em casa, retire a roupa e coloque para lavar e já vai direto para o banho e lave bem as partes do corpo a qual você está mais exposto. Pode estar tossindo assim e a gente esquece que se você tossiu, se você espirrou aqui, obviamente você vai ter que lavar aqui também. sim, claro. E às vezes as pessoas esquecem, porque falou para não tossir aqui e fazer assim, justamente para evitar de contato, porque com a mão se cumprimenta, mas não se cumprimenta com essa parte. Porém, não deixou de estar infectado. E lembrando que a tosse e o espirro é uma forma de defesa do nosso corpo, de expulsar aquilo que está querendo entrar. Boa. Então é importante a gente dizer isso, que tem que haver higienização. Quem tem mais contatos pode estar utilizando dessas coisinhas, as luvinhas, que isso ajuda, por exemplo, quem trabalha em... Mas não adianta você pegar e... Não adianta. Não. Já perdeu, ó. Já perdeu. Coloque aqui, na hora de retirar, evite ter contato com a parte externa, pegando aqui por baixo, Correto. por dentro e tirando. E em alguns casos especiais, ainda consegui essa máscara porque eu comprei há umas 3 semanas atrás. Essa máscara pode ser utilizada porque, já que é o contato por tosse, por proximidade, por contato com mão e rosto, então utilizar-se de uma máscara, principalmente para quem está no comércio, já é um tipo de barreira que impede que o vírus possa estar entrando. E se for, pode entrar, mesmo que haja uma quantidade pequena de entrada, essa quantidade pequena não vai ser suficiente para causar danos ou males maiores, fazendo com que seu corpo tenha condição de combatê-lo e expulsar. Então, assim, recapitulando, lave bem as mãos, primeiro passo e o mais importante, evite contato mão e rosto, evite contato com pessoas, proximidade menores do que 1 metro, conversas acima de muito tempo. Isso é bom deixar claro que só é passado
para quem tem o coronavírus ou quem tem o Covid. Quem tem a doença é que transmite, não quem não tem. Mas como a gente não sabe quem tem e quem não tem, o que a gente pede é que mantenha a distância, use máscara sempre que possível, use a luva. Há uma durabilidade na máscara, existem aquelas máscaras feitas em casa, que é muito importante. Usou, para quem fez uma máscara em casa de TNT, usou, tem que lavar. Então é um momento que talvez a gente pode lembrar que talvez a gente nunca tomou tanto cuidado com a nossa higiene. Verdade. Mas é basicamente isso. Agora é a hora de cuidar muito mais da nossa higiene do que anteriormente. Antes a gente não cuidava tanto, então agora é a hora. Então esses seriam os pontos principais, primordiais, para que a gente consiga combater essa doença que está nos assolando atualmente. A vitamina C, efervescente, ajuda também? Limão, ricos em vitamina C, alimentos assim? Bem, como farmacêutico, eu posso dizer que todo alimento ele tem sua função dentro do corpo. O limão, por exemplo, ele tem uma bela de uma função de que ele ajuda a estimular o sistema imune e também ajuda a tirar a inflamação. A vitamina C, ela também tem essa função de estimular o sistema imunológico. Saiu um estudo recente, não cheguei a ir mais fundo, sobre a vitamina D. Sim, ouvi falar também. Só que em torno disso tudo, o que se bate não é no suplemento, mas sim na alimentação, que é o pecado que a gente tende a cometer. Infelizmente eu sei que todo mundo faz isso. O que acontece? As pessoas evitam de se alimentar bem, sim, comer verduras, frutas, legumes. Lanche é pizza. Tá entendendo? Aí enfia a cara na gordura, aí com a gordura se aumenta a chance de você ter um trânsito mais lento no corpo, porque a gente chama de dislipidemia, ou para quem conhece muito como colesterol alto. Sim. O colesterol alto pode causar uma doencinha que vai comprimindo o vaso, vai criando uma placa ali dentro. Isso leva a aumento da pressão arterial. Pode dar um probleminha lá no fígado, lá no pâncreas, e aí começa a gerar uma diabetesinha, assim de leve. A gente até chama de síndrome metabólica, a junção de tudo isso, e sem contar na obesidade, e de repente aparece o coronavírus. Então, é complicado. O ponto principal tem uma vida saudável, é o mais importante, alimente-se bem, cuide da sua alimentação, porque o que alguns nutricionistas falam, se você quer saber quem é a pessoa, verifica a alimentação dela, porque através da alimentação você vai saber se a pessoa está ingerindo coisas saudáveis, se está causando bem ou mal para o corpo dele, e a vitamina C entra nisso. Okay. É um complemento, não vai fazer milagres, mas é um complemento. O ideal é que a gente se alimente bem. No local da vitamina C, bata um suco de limão, bata um suco de laranja, use da laranja, tangerina, acerola, e sempre aliado com feijão, que vai fortalecer os nossos glóbulos e vai trazer ao nosso sangue uma força um pouquinho maior. E aí nós temos outras coisas como brócolis, enfim. O ideal é alimentar bem e não buscar suplementar, tomar aquele polivitamínico para fugir do corona. Entendi. Não, e até pode dizer assim da ducha, não. É fugir mesmo da doença, porque é através da alimentação que a gente vai conseguir que o nosso corpo tenha um resultado melhor. Obrigado, Sandes. Por nada. Eu acredito que esse é o primeiro de muitos. A primeira vinda sua aqui no canal, mas eu acredito que pela resposta que nós vamos ter do pessoal e até pelo esclarecimento que você traz a nós, vai vir mais vezes, nós vamos tratar diversos assuntos.
Como eu disse lá na introdução, nós não só preocupamos com a alma, com o espírito, mas também devemos preocupar com o corpo. Deus vem para transformar o homem de maneira completa, vem para cuidar do homem de maneira completa. Nós temos que ser responsáveis por isso. Nós somos mordomos do Senhor. Deus nos deu a vida, nos deu o corpo para cuidarmos bem disso. Então você é o nosso auxiliador nisso aí, você é que tem nos direcionado. Eu agradeço muito pelas suas respostas, são esclarecedoras para nós. Leva um abraço para a sua igreja, para o seu pastor. Leva um abraço também para o seu pai, um grande amigo meu, para a sua esposa Mara, e que em nome de Jesus Deus continue te abençoando fortemente. Amém. Só me ponho à disposição todas as vezes que precisar. É um prazer estar com todos vocês aqui. Foi muito bom estar aqui porque a gente deixa um pouquinho que Deus fale através também da ciência. Isso é importante, porque se ele nos deu a sabedoria, foi para que a gente pudesse usar isso também em prol do reino. E mais importante também, pessoal, acreditem na fé, tenha fé, orem, estejam sempre em oração, mas permaneçam vigilantes. Estejam sempre atentos com o que está acontecendo, observem, ame a si mesmo também a ponto de amar o próximo, porque às vezes nós não pensamos o suficiente em nós e acabamos sendo um meio de males, mas a gente sempre quer ser um meio de bênção. E glórias a Deus pela vida dessa igreja e de todo mundo que se comprometeu a estar aqui nesse trabalho magnífico que nós estamos fazendo. E muito obrigado, pastor Elias, pelo convite. Amém. Então você aproveita, vai aí no canal, se inscreve, que ainda não já é inscrito, dá o like, vai lá nos comentários, escreva aí se gostou ou não gostou. É provável que você tenha gostado. Também o Sandes já se coloca à disposição para alguém que precisar tirar alguma outra dúvida, ter alguma outra informação. Se algum pastor de uma outra igreja, de uma outra instituição quiser tirar alguma outra dúvida também, pode procurar o Sandes. Eu tenho certeza que ele está aí à disposição para servir, para ser bênção no reino. Com certeza. Porque nós somos chamados para sermos construtores de pontes. Verdade. Estamos aí para ser bênção num momento como esse, um momento de caos. Verdade. Nós estamos aí para abençoar e para cuidar. Obrigado, Santos. Que Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Amém.